E vamos então encerrar hoje aí o balanço do elenco de 2018, até para a gente poder começar a tratar do elenco de 2019, né? Por falar nisso, o Vasco não anunciou ninguém ainda para 2019. A gente já está na metade de dezembro. O que o campeão está esperando? Está esperando para anunciar no Natal? Olha que a torcida está traumatizada com isso, hein? Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, hoje para fechar a tampa do balanço de 2018, falando dos atacantes do Vasco. Tem muito atacante para a gente comentar, então, até para não ficar com mais um vídeo de meia hora, vou tentar ser rápido aí, vamos ver se a gente consegue. Vou começar falando de um atacante que passou pelo Vasco, passou de passagem, né? Ficou pouco tempo e que tá na conta de vocês, tá na conta da torcida vascaína, que ficou 1 ano e meio enchendo o saco de diretoria nas redes sociais pro Riascos voltar pro Vasco. Pois bem, o Euriquinho ouviu o pedido da torcida, trouxe o Riascos de volta e foi aquele fiasco que a gente viu, né? Eu acho que foi uma passagem positiva, serviu para fazer a torcida parar de ficar pedindo Riascos, que eu não sei o que tinha na cabeça, né? Não sei o que tem na cabeça do torcedor que fica pedindo pro Vasco contratar de novo o jogador que já passou pelo clube. Parece que a gente teve aí uns 10 anos de muito sucesso e muitas conquistas que faz a torcida ficar querendo de volta um bando de jogador que passou por aqui na última década, como se tivesse sido uma década vitoriosa do Vasco, né? Ficar pedindo Bernardo, pedir a Riascos até o ano passado, pede Rafael Silva, Gilberto, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos deixar o passado no passado e vamos começar a focar no futuro. Outra lição que a gente pode tirar também dessa contratação do Riascos é não ficar achando que boa fase é o normal do jogador. A gente tende a ser otimista, quer acreditar. Então, por exemplo, no caso do Riascos, ele veio para o Vasco em 2015, fez um campeonato brasileiro terrível em 2015. Acho que as pessoas nem lembram do Riascos naquele elenco que foi rebaixado com o Vasco. Aí começou a ser escalado ali em 2016, até por falta de opção. Encaixou numa boa fase ali com o Nenê, pegando adversários mais fracos também, né? Só pegou o quê? Time pequeno do Campeonato Carioca, time de Série B, Flamengo. Quer dizer, só time fácil de vencer. E aí a galera começou a achar que esse era o normal do Riascos, né? Que tudo que a gente tinha visto antes era uma má fase do colombiano e que aqueles 2 meses ali dele fazendo gol pra caramba era o normal dele. Obviamente não era, a gente teve que contratar ele de novo para descobrir isso, mas eu espero que pelo menos a lição fique pro futuro. Fora ele, teve muita molecada da base tendo chance no Vasco esse ano também, muitos pela primeira vez. É o caso, por exemplo, do Lucas Santos, menino de só 19 anos, que a galera põe muita expectativa em cima, né? É um dos destaques da base. E esse ano teve aí já 3 oportunidades de defender as cores do Vasco. Fez aí 3 jogos no Brasileirão, somando essas 3 participações dá 20 minutos, quer dizer, uma média aí de pouco menos de 7 minutos para cada jogo. Muito pouco para avaliar. Vale para ele o que vale para o Dudu, né? O que eu falei para o Dudu no balanço dos meias. Essa escalação dele significa mais que ele vai ter oportunidade no futuro, que ele tem que se preparar porque ele pode ter novas oportunidades, do que permite fazer uma avaliação mais completa, mais complexa do que ele pode render para o Vasco agora, né? Isso ainda está cedo para dizer. Mesma coisa vale para o Moreste, Matheus Moreste, mais um garoto da base que está sendo aproveitado aí, né, no profissional, teve oportunidades. Ele que joga mais de centroavante mesmo. O Lucas Santos, ele é um meia atacante, né? Eu poderia até ter colocado o Lucas lá no balanço dos meias. Agora o Moreste, apesar de ter começado como meio-campo no Vasco, né? Ele jogou muito tempo como meio-campo na base vascaína. Ele, nos últimos anos dele na base, ele foi avançado para ser centroavante. E parece que se destacou e agora está se firmando aí como um centroavante. Jogou aí, que nem vocês podem ver, 3 jogos pelo profissional, né? 15 minutos pelo Carioca e no Brasileirão também jogou 2 jogos, com 34 minutos no total. Vai dar aí mais ou menos uns 17 minutos também cada partida, né? Não se destacou tanto jogando profissional, né? Não chegou a chamar especificamente a atenção,
mas na base ele foi até bem aí, ó, jogando Brasileiro Sub-20, Copa São Paulo, Copa RS, Carioca Júnior. Deu pra ver que ele fez em 33 partidas, né, que eu tô tirando aqui, acho que ele jogou no profissional, 13 gols, dá uma média aí de quase um gol a cada 2 jogos. É uma boa média pro Moretti, é uma boa média. O que me surpreende mais, na verdade, nesse aproveitamento do Moretti, é como ele parece que furou a fila do Hugo Borges, né? O Hugo Borges, que também teve chance no elenco principal esse ano, jogou só uma vez, jogou um jogo do Carioca ali por 16 minutos e não foi mais aproveitado. E a situação do Hugo é meio engraçada, porque a gente ouve falar dele há muito tempo na base, né? Ele é um centroavante de destaque na base, faz muito gols pela base, mas aparentemente as comissões técnicas profissionais que passaram pelo Vasco nunca se interessaram muito em aproveitar ele no time principal. Não avaliam ele como sendo um bom jogador para ser aproveitado no profissional? Será que há essa conclusão que a gente pode chegar? Porque o Hugo Borges tem 20 anos já, né? Já vai entrando aí para o 21º ano de vida. Foi muito pouco aproveitado nos profissionais até agora. Agora apareceu aí já o Matheus Moretti passando à frente dele na fila. Então, eu me pergunto se o Hugo Borges vai chegar a ter uma chance para valer no time principal do Vasco. Já começo a achar que pode acontecer dele ser dispensado, ser emprestado e ser passado para frente aí sem nem ter uma chance para valer no Vasco. Mais ou menos como aconteceu com o Renato Kaiser, por exemplo. O que para mim seria um pouco injusto. Eu tinha curiosidade de ver sim o Hugo Borges tendo mais oportunidades no elenco principal para ver o que ele pode fazer. O desempenho dele esse ano na base, ó, também foi bom. Jogou o Brasileiro Sub-20, jogou a Copa São Paulo de Júniores, jogou o Carioca Júniores, fez 28 partidas, 12 gols, também está uma média ali próxima, chegando próximo de 1 gol a cada 2 partidas, que é uma média boa para atacante. Ele se machucou esse ano, né? Isso pode ter atrapalhado um pouco o aproveitamento dele também. Enfim, vamos ver se em 2019 ele é melhor aproveitado e aí finalmente tem uma chance. E se ele tiver, que ele agarre, porque ó, parece que a galera lá em São Januário não tá com muita boa vontade com ele não. Mais de molecada da base que tá tendo as primeiras chances agora, quem realmente aproveitou a oportunidade foi o Marrone. Foi disparado o que mais jogou dessa molecada mais nova, né? Chegou a fazer 12 jogos pelo Brasileirão. Fez 377 minutos, o que vai dar mais ou menos aí uma média de meia hora para cada partida, né? Seria como se ele tivesse jogado 12 partidas, meia hora em cada uma delas, e chegou a fazer 1 gol pelo profissional. Fora isso, ainda fez uma partida pelo Carioca também. Então soma aí 13 partidas pelo time principal, um bom aproveitamento, começou a ser conhecido pela torcida, né? Pra mim, não chegou a se destacar ainda, né? A ponto da gente falar e cravar que vai ser um grande jogador, mas tá no começo da carreira, tá se adaptando, 19 anos, é novo ainda, vamos torcer para ele conseguir consolidar aí essa presença no time principal em 2019 e quem sabe virar até uma opção relevante para o ataque, virar quem sabe até um titular do time. Será que é possível? Fora ele, outro jogador que também teve bastante chance esse ano aí, também jogou 13 partidas pelo time principal, é o Paulo Vitor, que também tem 19 anos, mas que já vinha sendo lançado desde o ano passado, né? Então a galera tá mais familiarizada com ele. Jogou 281 minutos, dividido por 13 partidas, vai dar aí uma média de 21 minutos por partida que ele jogou. Não se destacou muito esse ano. O Paulo Vitor era um jogador que ano passado a torcida enchia a paciência dos treinadores, falando que tinha que escalar o Paulo Vitor. Não entendo por que não escala o Paulo Vitor, porque o treinador é burro de não escalar o Paulo Vitor. Pois bem, começaram a dar mais oportunidade pro garoto, já virou a opinião da torcida. A torcida é 880, né? Ah, não, esse Paulo Vitor é muito ruim, não serve pra nada, é firuleiro, não é objetivo. Começaram a cair em cima do jogador e ele acabou sendo até emprestado no meio do ano aí para um time da segunda divisão da Espanha. Vai ficar 1 ano lá na Espanha e volta pro Vasco no meio do ano que vem para a gente ver o que a gente faz dele aí, né? O caso do Paulo Vitor, eu acho que é muito parecido com o caso do Evander. Não por acaso, os dois foram emprestados na mesma época e eu acho que a motivação por trás do empréstimo está muito mais fora do campo do que dentro dele. Muito mais do que dar uma oportunidade para eles se desenvolverem dentro de campo, eu acho que o objetivo desses empréstimos foi dar um choque de realidade nesses caras, né? São 2 garotos
muito deslumbrados, parece, se acham craques, acham que já estão com a carreira pronta aí, agora é só colher os frutos, e a gente sabe que não é por aí. Então, eu acho que o objetivo da comissão técnica do Vasco, fazendo esse empréstimo para o exterior, foi mandar eles para uma equipe onde eles vão ser só mais um, onde eles vão lá poder ralar um pouquinho para conseguir o seu espaço e quem sabe assim voltarem no meio do ano que vem mais humildes, né? Mais com a cabeça no lugar e não se achando aí a última bolacha do pacote, que nem parece que eles vinham se achando. Acho que o empréstimo foi feito mais pensando nesse aspecto aí e vamos ver no meio do ano se foi isso mesmo o motivo e principalmente se vai ter funcionado, né? Vamos ver como é que o Paulo Vitor vai voltar dessa experiência aí na Espanha. E aí, já que estamos falando de jogador da base, vamos ter que tocar nesse ponto que vai doer, mas a gente tem que falar. Paulinho, né? Paulinho também jogou pelo Vasco esse ano, garoto só de 18 anos, joga muita bola, realmente é um daqueles talentos raros que aparecem só muito de vez em quando e que infelizmente no Vasco jogou muito pouco tempo, né? Chegou a jogar algumas partidas no ano passado, foi lançado principalmente pelo Milton Mendes, não é mesmo? E nesse ano começou a ganhar mais espaço, ganhar mais protagonismo no Vasco, a ponto de virar não só titular da equipe, mas uma das referências do time no ataque. Como vocês podem ver aí, ó, jogou 6 partidas pela Libertadores, 11 pelo Campeonato Carioca, dá um total de 17 partidas, fez 2 gols pela Libertadores, 2 gols pelo Campeonato Carioca, 4 gols na temporada. Participou também da seleção brasileira do Mundial Sub-17 ali, onde também fez 3 gols. E, como eu falei, virou uma referência no ataque do Vasco. O Vasco sentiu muito quando o Paulinho saiu do time. Arrisco dizer que só conseguiu voltar a se recuperar ofensivamente quando o Maxi Lopes veio contratado. Ele, no meio do ano, como todo mundo sabe, foi vendido lá pro Bayer Leverkusen, né? Não tinha muito como segurar. Todo mundo, todas as correntes políticas do Vasco assumiram que diante da crise financeira do Vasco não tinha outra opção a não ser vender o Paulinho para tentar equilibrar um pouco as contas, mas nem por isso a gente vai deixar de lamentar, né? Que a gente sofra tanto, com tanto perna de pau, e aí de repente quando a base revela um cara realmente que joga bola, um craque capaz de trazer alegria para valer para a torcida vascaína, esse cara não consiga ficar nem 6 meses no Vasco e já é vendido. Já tinha acontecido no ano passado, né, com o Douglas, que apareceu ali no finalzinho de 2016, antes de chegar no meio de 2017 já foi vendido e aconteceu de novo esse ano. O Paulinho começou a se destacar ali no segundo semestre de 2017, antes de chegar no meio de 2018 já foi vendido. Quer dizer, quando aparece uma joia da base, uma joia mesmo, daqueles jogadores acima de qualquer suspeita, que vão ser grandes craques no futuro, indubitavelmente, o Vasco não consegue segurar os caras nem por um ano sequer. Nem por um ano sequer eles conseguem ficar aqui no Vasco. É muito triste ver isso. Vamos ver por quanto mais tempo a gente vai ter que sofrer com esse tipo de situação. E finalmente, para fechar então aí a molecada da base que teve chance, que jogou no Vasco em 2018, vamos falar do veterano dessa turma, né? O Caio Monteiro, que já tem 21 anos, já está aí jogando nos profissionais há algum tempo, mas nunca chegou a se firmar no time titular, né? Eu particularmente já acho que nunca vai chegar a se firmar mesmo, não tem futebol suficiente para virar um titular do Vasco, né? Ele que, vamos ver os números aí do Caio Monteiro nessa temporada, ele jogou 21 partidas pelo Vasco, né? 1 pela Copa Sul-Americana, 3 pela Libertadores, 9 pelo Brasileirão, 1 pela Copa do Brasil, 7 pelo Campeonato Carioca, chegou a fazer 1 gol no Brasileirão, jogou aí 901 minutos em 21 partidas, o que vai dar uma média aí de 40 minutos, né? É como se tivesse jogado um tempo de cada uma dessas 21 partidas, sofreu uma contusão no meio da temporada, né? Lá no começo da temporada ele acabou se machucando, só foi se recuperar agora no final, o que também atrapalhou aí no desenvolvimento dele nessa temporada e no seu aproveitamento no elenco. Mas como eu disse, cara, pelo que a gente já viu de Caio Monteiro aí, há quanto tempo que ele vem sendo aproveitado no time principal do Vasco? Já faz umas 2, 3 temporadas, né? Não conseguiu evoluir o suficiente, nem mostrar o suficiente para a gente ficar aqui agora esperançoso de que ele possa ser solução para o ataque em 2019. Eu até acho, já defendi aqui em outras oportunidades, que o Caio Monteiro joga meio fora de posição.
Como ele é um jogador mais magrinho, é veloz assim, o pessoal fica botando muito ele para jogar pelos lados do campo, né? Achando que ele vai ser um segundo atacante, de preparar a jogada, cruzar a bola para a área. Eu acho que essa não é muito a praia do Caio Monteiro. Ele tem que jogar de centroavante mesmo. Não é porque o cara é veloz que ele não pode ser centroavante. Sabe, já fizeram esse erro com o Ederson quando passou no Vasco em 2016, agora repetem esse erro com o Caio Monteiro. Tudo bem, um centroavante ele não precisa ser muito veloz para conseguir se destacar, né? O Maxi Lopes não é veloz e é um bom centroavante, o Thales também é um jogador que não é veloz e consegue atuar bem como centroavante. Concordo, o centroavante não precisa ser um jogador veloz. Agora, se o centroavante tem velocidade, isso não desqualifica ele para a posição, sabe? Você não precisa mudar ele de posição porque ele é veloz. Muito pelo contrário, essa velocidade ajuda o cara a chegar inteiro nas bolas, ajuda a chegar nos lances. E se você for ver aí, levantar uns melhores momentos do Caio Monteiro, você vai ver que as melhores atuações dele, os gols que ele faz, são sempre jogando como centroavante, né? Dentro da área ali, pegando a última bola para empurrar para a área. Se você for ver as jogadas que ele faz pelos cantos, pelas laterais do campo, não são grandes jogadas. Então eu acho sim que o Caio Monteiro, ele é mal escalado no time principal, ele tinha que ser escalado como centroavante, era para ser um reserva do Maxi Lopes, por exemplo, né? Mas eu já desisti de ver ele sendo aproveitado dessa forma no Vasco, né? E acho que também não vale insistir com ele para ser um atacante de ponta. Ele tem contrato com o Vasco até final de 2021, quer dizer, são mais 3 anos de contrato com o Caio Monteiro aí ainda. E eu procuraria emprestar ele esse ano. Eu tentaria emprestar o Caio Monteiro, achar uma equipe menor aí, onde ele possa ter mais espaço para se destacar. Sei lá, procurar uma Cabo Friense, um Ceará da vida. Procura os times que subiram aí esse ano, Goiás, CSA, ver se eles não estão interessados no Caio Monteiro. E dar uma temporada para ver se ele se destaca em outra equipe, porque no Vasco ele vai ter pouca oportunidade, vai ser escalado fora de posição, e vai acabar servindo pouco pra gente. Bom, passando então para os atacantes que foram contratados pelo Vasco em algum momento da história aí, como por exemplo o Kelvin. Foi contratado no começo do ano passado, chegou todo badalado, a torcida com maior expectativa em cima do garoto, que já não é tão garoto assim, né? Mas não se firmou, mas teve uma contusão grave no meio do ano passado, acabou terminando o ano contundido, e por causa disso, e por causa da política do Vasco de renovar o contrato com os contundidos para evitar problemas na justiça depois, ele acabou tendo o seu empréstimo renovado por mais um ano, voltou no meio do ano agora, né? E, novamente, não se destacou. Chegou a fazer bastantes partidas pelo Vasco, fez aí, 24 partidas pelo Vasco esse ano, 978 minutos, dá uma média de 40 minutos por partida, quer dizer, jogou aí, se for 24 jogos, dá pra dizer que jogou 12 partidas inteiras pelo Vasco, fez um golzinho só, não se destacou e está sendo devolvido para o Porto agora. Acho que o Vasco faz bem de devolver ele sim, porque para jogar no nível que ele jogou no Vasco, melhor dar oportunidade para a molecada aí, né? Melhor dar chance para Lucas Santos, para Moreste, para Marrone, até para Caio Monteiro mesmo, que pelo menos tem um contrato mais barato e pelo menos se destacar já é do Vasco, o Vasco consegue faturar uma grana em cima, do que ficar dando oportunidade para marmanjo, que nem o Kelvin. Então ele volta para o Porto aí, ou então vai para outro time, não sei o que o Porto vai fazer com ele, mas encerra a sua passagem pelo Vasco aí sem fazer nada de muito marcante, não é mesmo? Mesma coisa a gente pode dizer do Andrés Rios. Veio no meio do ano passado aí para ser uma opção de ataque. Ele veio para ser centroavante do Vasco, sendo que ele não é centroavante de ofício, ele é atacante de lado, mas para jogar de lado também tem muito pouca velocidade. Eu não consigo entender como ele seria um jogador de lado de campo correndo tão lento que nem ele corre. E ficou nesse limbo aí, né? Sem nunca ser muito bem aproveitado. Mostrou qualidades, não é que ele seja um perna de pau, não. Ele tem um bom domínio ali, consegue até fazer bem o pivô. Deve ser por isso que aproveitam ele como centroavante. Mas, por outro lado, falta nele aquele cacoete de centroavante, né? A finalização boa, tá sempre lá onde a bola vai, né? Ele não tem todas as qualificações para jogar de centroavante, sabe? Para mim poderia ser um meia ali, até já falei isso outras vezes, né? Não tem velocidade para ser atacante de lado de campo, ele não tem poder de conclusão para ser um centroavante. Poderia ser um meia para distribuir as jogadas, né? Fazer ali aquela transição para o ataque, mas também não tem grandes qualidades para justificar uma renovação com ele por conta disso. Já teve um contrato renovado aí no meio do ano, porque a gente estava sem centroavante nenhum. Se ele saísse, não ia ter nem quem escalar ali no
para centroavante do Vasco, né? Ia ter que puxar alguém da base, sei lá. Então, acabou renovando o contrato com ele até o final do ano. Mas agora já tem Maxi Lopes, já vai ter Thales voltando, pode contratar outros jogadores aí. Então, eu acho que não faz sentido renovar com o André Rios mesmo. É um jogador caro também. Vamos dar os números do André Rios antes de partir para o próximo, né? Jogou bastante esse ano, olha aí. 54 partidas, 12 gols na temporada. Fez 2 jogos pela Sul-Americana, 10 pela Libertadores, 28 jogos pelo Brasileirão, onde fez 7 gols, 2 jogos pela Copa do Brasil e 12 jogos pelo Campeonato Carioca, onde fez 5 gols. Não é uma média muito boa de atacante, né? 54-12, daí quase um gol a cada 3 partidas. Mas não foi uma temporada ruim do André Rios também, não. Não foi uma temporada ruim. É um jogador valoroso, ajudou bastante. Acho que fez uma temporada 2018 melhor do que 2017, quando realmente ele me dava raiva. Ganhei um pouquinho mais de admiração pelo André Rios esse ano, mas não o suficiente para lamentar a saída dele, que nem eu já comentei aqui, para mim não tinha mais espaço no time do Vasco. Agora, outro jogador que também não me conquistou em 2018, mas infelizmente a gente vai ter que continuar com ele, é o Vinícius Araújo, né? Vinícius Araújo, que foi contratado no meio do ano, mais ou menos na mesma época que o Maxi Lopes, só que ao contrário do Maxi Lopes, não mostrou o que veio. É verdade que ele se machucou e acabou atuando pouco pelo Vasco nessa temporada. Foram só 5 jogos pelo Vasco essa temporada, 197 minutos, que dá quase ali 40 minutos por partida. Então, realmente muito pouco para fazer uma avaliação, mas vou arriscar dizer aqui que nesses 197 minutos que a gente viu aí de Vinícius Araújo, ele não mostrou nada que me fizesse ser capaz de acreditar que ele pode ajudar a gente na próxima temporada. Vai ter que ficar com a gente, né? O contrato dele é até o final de 2019, então vamos ver se ele surpreende. Vamos ver se ele surpreende aí, voltando de contusão, fazendo uma pré-temporada, com uma formação que explora melhor os talentos dele, que eu nem sei quais são. Pode ser que ele faça uma temporada melhor, vamos acreditar nisso. Mas eu, particularmente, não tenho muita expectativa de que isso vai acontecer, não. Um jogador que também tem contrato até o final de 2019, e eu espero mais dele em 2019, esse sim eu já crio mais expectativa, é o Rildo, né? O Rildo veio do Coritiba no começo do ano, veio para ser um dos reforços para a Libertadores, mas aí logo se machucou no ombro, ficou quase o ano inteiro no departamento médico, voltou agora no finalzinho da temporada para jogar ali 1-2 jogos, se machucar de novo, não sei como que ele vai voltar para o ano que vem, espero que volte bem. Ele é um jogador de muita velocidade, esse sim, uma verdadeira opção para jogar pelos cantos do campo, né? A melhor que a gente tinha esse ano, na minha opinião, né? Muito melhor que Pikachu ou do que Kelvin, então nem se fala. E muito provavelmente a única que vai continuar para o ano que vem também, porque o Kelvin já foi devolvido para o Porto, o Pikachu está se encaminhando aí para ser negociado. Tem a molecada da base, que ainda vai precisar de experiência e precisar se provar em campo para mostrar que está pronta para ser titular. Tem quem o Vasco pode trazer aí, né? A gente não sabe ainda quem pode vir para esse setor. Vai sobrar o Rildo para jogar. Então vamos torcer para ele realmente se livrar das contusões e ter uma temporada completa atuando pelo Vasco, porque esse ano ele acabou atuando muito pouco, né? Olha os números dele aí, foram só 21 partidas, 1.096 minutos, dá uma média de 50 minutos jogado em cada partida, chegou a fazer 3 gols na temporada, 2 pela Libertadores, fez 7 jogos e fez 2 gols, fez só 5 partidas no Brasileirão, olha aí como ele desfalcou a gente no segundo semestre, e fez 9 pelo Carioca, fazendo um gol no Carioca também. Então, assim, pelo que ele mostrou no primeiro semestre, pelo que ele mostrou nesses 21 jogos que ele atuou com a camisa do Vasco, pareceu uma opção interessante para jogar pelos cantos do campo, né? A gente, infelizmente, não conseguiu ver o Maxi Lopes jogando mais centralizado na área, com o Rildo criando chances pelas laterais, né? Nem sei se eles chegaram a jogar juntos em algum momento, mas se jogaram foi muito pouco mesmo. Então vamos torcer para em 2019 o Rildo voltar saudável, voltar atuando a temporada inteira 100%, para a gente poder finalmente conferir essa dupla aí, Rildo com velocidade, jogando pelas pontas, criando jogadas na área, para o Maxi Lopes mais centralizado, com todo o seu poder ofensivo ali, mandando a bola para o fundo das redes. E já que a gente está falando aqui tanto de Maxi Lopes, não tem como falar de ataque sem falar de Maxi Lopes, vamos falar aí do grande destaque do setor, um dos grandes destaques do elenco do Vasco em 2018, Maxi Lopes. Veio aí no meio do ano para o Vasco, né? Fez 19 partidas pelo Vasco, 7 gols. Mostra aí esses números
servem também para mostrar a diferença em relação à atuação dele no Brasil e a atuação dele na Itália, né? Na Itália ele fez 14 partidas, quase a mesma coisa ali em número de jogos, mas atuou bem menos, porque olha só, aqui no Brasil em 19 partidas ele atuou 1.630 minutos. Lá na Liga Italiana, em 14 partidas, atuou só 638 minutos, quer dizer, 1.000 minutos a menos, apesar do número de partidas ser quase igual, o que mostra que ele entrou muito mais no decorrer das partidas, era quase que um reserva de luxo lá na Itália, não fez nenhum gol no campeonato italiano, enquanto aqui na Série A ele fez 7 gols, se encontrou no Vasco, já vimos entrevistas dele aí falando, teve uma entrevista que foi divulgada há um tempo atrás, dele para uma revista italiana, em que ele falou que se encontrou no Vasco, gostou muito de voltar para um time onde ele é referência, onde ele é idolatrado, né? Ele passou muito tempo na Itália nesses últimos anos, como sendo só uma peça do elenco, que a gente comentou aqui, aquele jogador que entra no segundo tempo para tentar mudar a partida, mais um, né? Mais um no elenco, de repente vem para o Vasco e aí se descobre o grande ídolo da torcida, a grande referência do elenco, tem contrato até o final de 2019 pelo menos, e eu acho que ele continua no Vasco sim para a próxima temporada, como uma das referências do time. Se ele manter o futebol que jogou esse ano aí, e tem tudo para manter, vai ser com certeza uma das referências do time e vai ser com certeza também uma fonte de muitos gols para o Vascão em 2019. Fazendo então um balanço desse setor, né? Quem que sobrou aí, fora a molecada da base, que vai ter suas chances no decorrer da temporada, mas não dá para afirmar ninguém como titular do time, quem vai estar mais brigando aí por posição nesse time até agora? A gente vai ter o Maxi Lopes, titular absoluto, o Vinícius Araújo, como reserva dele, né? Se voltar bem em forma aí, tem que ver se o Thales, que está voltando de empréstimo também, vai ser aproveitado e se apresenta como uma opção para ser reserva do Maxi Lopes. E para jogar pelos lados, só sobrou mesmo o Rildo, né? É o Rildo e a molecada aí da base, Marrone, Lucas Santos, Caio Monteiro, esse pessoal aí que teve alguma chance esse ano ainda. Eu acho pouco particularmente, eu acho pouco. Para centroavante, eu acho que a gente está bem. O Maxi Lopes não tem um histórico de contusões muito graves, é um jogador também que está mais do que firmado na posição, é titular absoluto, não é aquele jogador que a gente não sabe se vai se firmar na posição, então tá bem. Deixa ali o Maxi Lopes como titular e deixa o Vinícius Araújo e o Thales brigando para ver quem vai ser o reserva imediato, para mim tá bom. Agora, para jogar pelos lados, se contentar só com o Rildo eu acho pouco, né? Achar que o Marrone vai se firmar a ponto de poder virar uma opção de titular, ou que o Lucas Santos também vai se firmar. Por mais que a gente tenha confiança nesses garotos, às vezes precisa de mais tempo, né? Precisa de 1, 2, 3 temporadas para ele conseguir finalmente atingir todo o seu potencial. Então eu contrataria pelo menos um jogador de lado de campo aí para o ataque, um cara para fazer uma dupla realmente mortal com o Maxi Lopes, um cara que, no mínimo, conseguisse disputar ali com o Rildo para ver quem vai ser o companheiro do Maxi Lopes no ataque. Vamos ver como é que a diretoria vai se movimentar nesse final de ano aí em relação a isso. Beleza, galera? Então, com isso, a gente fecha o balanço do elenco de 2018. Vamos começar agora a falar de 2019, né? Espero que nos próximos dias já comecem a surgir aí os primeiros anúncios de contratação para 2019, porque até agora a gente só está vendo o jogador sair, né? Teve jogadores que a gente dispensou porque a gente quis, tem os jogadores que podem sair porque vão ser vendidos, como é o caso do Andrei, como é o caso do Pikachu. E de contratação mesmo, a gente só está vendo especulação, mas nada definitivo ainda. Espero que nessa próxima semana já tenhamos novidades em relação a isso. E assim que se oficializar a primeira contratação, a gente volta aqui no canal para comentar isso também. Enquanto não se oficializa ninguém, a gente vai continuar tratando de outros assuntos. O que não falta para o Vasco é assunto para se comentar. Então vocês podem curtir o vídeo, assinar o canal, ligar sininho de notificações, fazer tudo o que tem que fazer para serem avisados quando tiver novo vídeo sobre Vasco, porque aqui a gente não vai parar não, aqui vai ser vídeo direto nesse final de ano. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai estar.